Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, e o mês de fevereiro está indo embora. E as manchetes principais: programa destinará moradia para imóveis abandonados pela União. Caixa Federal testará pagamento do Bolsa Família com Drex. A gente vai explicar o que é o Drex. Presidente de Portugal sanciona a lei que flexibiliza a naturalização de brasileiros. Exército vai investigar arsenal em apartamento, aquele apartamento que explodiu lá, porque tinha um paiol com granadas, munição, brincadeira, e pólvora no apartamento, guardando no apartamento um coronel aposentado. Destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário do Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, o franco-brasileiro Renato Rossi. Notícia boa! E uma boa notícia. O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira um programa para usar imóveis abandonados da União para moradia e também para outras destinações públicas, como parques e construção de escolas, entre outros. Segundo a ministra Esther Dweck, houve uma mudança de lógica na destinação do patrimônio da União em relação ao governo anterior. Enquanto a gestão Jair Bolsonaro optou por vender os imóveis, o atual governo considerou que essa medida contribuía para desvalorizar o patrimônio. Por isso, lançou o programa para dar uma nova destinação. O programa, chamado de Imóvel da Gente, prevê 4 frentes diferentes. Uma delas é destinar imóveis para o cumprimento da função habitacional. Também está previsto o uso de imóveis para regularização fundiária e urbanização para políticas públicas e programas estratégicos e para empreendimentos de múltiplos usos em grandes áreas. Segundo o Ministério, há mais de 500 imóveis em estudos para possível destinação em cerca de 200 municípios. O governo cita que 68 desses imóveis estão em processo de análise para se tornarem parques e instalações de cultura, esporte e lazer. Outros 49 podem ser usados para educação, seja entre escolas, universidades ou institutos federais. Durante o evento, a ministra afirmou que a medida contou com o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mesmo com o esforço da equipe econômica para aumentar as receitas. Então, muita coisa tem que se verificar desse programa. Quem vai modernizar esses imóveis abandonados? Muitas vezes você vai ter que gastar muito dinheiro para deixar o imóvel pronto para moradias, para escolas ou para centros culturais e institutos federais. Então, esse é o grande desafio. Qual será o custo para revitalizar esses imóveis que estão abandonados? Podcast Bichos Tagarelas. Depois do sucesso do Pix, o superintendente nacional da Caixa Federal, Rafael Dias Silva, disse nesta segunda-feira que o banco vai começar a testar entre abril e maio o pagamento do Bolsa Família por meio do Drex, o real digital que está sendo desenvolvido e testado pelo Banco Central e que faz parte da família do Pix. A ideia é permitir que a população que habita regiões mais remotas do Brasil
possa receber o benefício de forma offline. Isso vai permitir que quem mora em locais de difícil acesso à internet e às agências bancárias não precise se deslocar para sacar o dinheiro. Dias disse em evento sobre o Drex, organizado pela Microsoft e a ANSA em São Paulo, que a solução ajudará as economias locais. A Caixa atinge 99% da população dos municípios e, entre elas, as comunidades ribeirinhas. Para eles, 5% do total dos beneficiários do Bolsa Família poderão ser usuários do Drex, que promete democratizar o acesso aos serviços financeiros, baixando o custo de produtos. A nova moeda deve ser lançada entre o fim deste ano e o início de 2025. O banco planeja depositar o Bolsa Família por meio do Drex em cartão que o beneficiário usará até em local sem internet. Então vamos ver como é que vai funcionar o Drex, na nova moeda digital que foi elaborada e criada pelo Banco Central. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta semana que vai realizar um concurso público com mais de 4.000 vagas para todo o Brasil, incluindo o cadastro reserva. Serão 2.000 vagas para técnico bancário novo para a carreira geral no banco e 2.000 vagas para técnico bancário novo na área de tecnologia da informação, TI, todas de nível médio. Além destas, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. A realização deste concurso é muito importante para a modernização do banco e também para impulsionar o emprego e renda. Carlos Antônio Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, ressalta a importância do concurso. Estive com o presidente da República, cumprindo uma das recomendações do presidente, que é que a Caixa elaborasse e saísse com o concurso público. O concurso público que a Caixa realiza após 10 anos, para 4.000 novos empregados, e isso faz parte também de uma estratégia de modernização da Caixa, ao mesmo tempo que a gente estimula, dentro das políticas do governo, o emprego e renda no país. O concurso acontecerá ainda no primeiro semestre e o processo de convocação desses selecionados se dará até o final do ano. As provas contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação. Para o concurso de 2024, a Caixa vai destinar o percentual de 6% do total de vagas para as pessoas com deficiência acima do mínimo legal estabelecido, que é 5%. Os aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024 para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. De Brasília, Voltaire Santos. Podcast Bichos Tagarelas. E uma mudança na lei de nacionalidade de Portugal que altera as regras de contagem do tempo de residência exigido para ter acesso à naturalização deve facilitar a concessão para a comunidade brasileira no país. O texto foi sancionado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa no sábado e vai entrar em vigor após a publicação no Diário da República. Para ter direito à naturalização, os estrangeiros precisam comprovar ter vivido pelo menos 5 anos em território luso. Até agora, no entanto, a legislação só considerava o período de residência legal. As novas diretrizes flexibilizam esse critério, incluindo no cálculo também o tempo que os imigrantes estiveram à espera da regularização. Portanto, permite a adequação do status migratório de pessoas que entraram no país como turistas, mas permaneceram para viver e trabalhar mesmo sem a permissão adequada. Essa possibilidade incomum em boa parte da União Europeia é a principal porta de entrada da comunidade brasileira em Portugal, que já ultrapassou a marca de 400 mil residentes legais. O processo de regularização, contudo, é tradicionalmente demorado.
arrastando-se muitas vezes por 2 anos ou mais. Atualmente há quase 350 mil processos de regularização pendentes com os brasileiros na liderança dos partidos. Esse período sem a documentação não era considerado para a obtenção da nacionalidade. Com as novas regras, o tempo de residência para a naturalização passa a valer a partir do momento em que os imigrantes têm o pedido formal de regularização aceito. Então, uma boa notícia aí para os brasileiros que estão nessa fila aí de 350 mil brasileiros que vão se incorporar aos outros 400 mil que já estão em Portugal regularizados. Podcast Bichos Tagarelas. E chegou a hora do comentário de Carlos Kaminski, direto de Nova York. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E a guerra entre Israel e Hamas não deixa vítimas somente no Oriente Médio. Aqui nos Estados Unidos, um membro ativo da Força Aérea Norte-Americana, Aaron Bushnell, morreu depois de organizar um protesto pró-Palestina em Washington, D.C. O membro da Força Aérea Norte-Americana morreu depois que ele se incendiou do lado de fora da embaixada israelense em Washington, D.C., nesse domingo, em um protesto contra a atual guerra Israel-Hamas, que ele descreveu como um genocídio. O Departamento de Polícia Metropolitana identificou o manifestante falecido em um comunicado à Time, nesta segunda-feira, como Aaron Bushnell, de 25 anos, cuja a identidade e nome foram relatadas pela primeira vez nas mídias sociais pela jornalista independente Talia Jane. O Corpo de Bombeiros e os paramédicos disseram inicialmente em um post no X, nesse domingo, que transportaram um homem adulto em estado crítico para um hospital da região e que esse incidente havia acontecido do lado de fora da embaixada israelense, onde descobriu também que o fogo já havia sido extinto pelos membros do serviço secreto local. O porta-voz do serviço secreto, Joe Roth, disse à Time em um comunicado que os oficiais da sua divisão responderam ao que parecia ser um indivíduo que estava passando por uma possível emergência médica de saúde mental. Já o porta-voz da embaixada, Tal Naim, disse aos meios de comunicação que nenhum funcionário da embaixada havia sido ferido. Os porta-vozes da Força Aérea Norte-Americana confirmaram à CNN, ao New York Times e ao Washington Post que o homem que se incendiou antes da sua identificação pública era um aviador em serviço ativo. Eu não serei cúmplice do genocídio. Estou prestes a me envolver em um ato extremo de protesto, repetia o aviador, em imagens revisadas pela Time, enquanto ele caminhava em direção à entrada da embaixada israelense. Os protestos cresceram em todo o mundo contra as ações militares de Israel em Gaza, bem como contra o apoio norte-americano a Israel, desde que a guerra eclodiu após o ataque de 7 de outubro do grupo militante palestino Hamas, que as autoridades israelenses afirmaram ter matado cerca de 1.200 pessoas. O Ministério da Saúde de Gaza, supervisionado pelo Hamas, disseram que os bombardeios
em Israel, de Israel à região de Gaza, já mataram mais de 30 mil pessoas. O presidente Joe Biden, que vê a sua popularidade despencar entre os jovens, os progressistas, as pessoas de cor, os palestinos e os árabes americanos, prometeu que na próxima semana haveria uma pausa nesta guerra, neste verdadeiro massacre que ocorre no Oriente Médio. Esperamos todos que a paz venha o mais rápido possível para a região. Essa informação, um forte abraço a todos. O Exército abriu uma investigação de possíveis irregularidades de um arsenal mantido por um coronel da reserva no edifício Fênix, em Campinas, que foi alvo de explosões em um incêndio no sábado. No apartamento do militar, no total, 44 pessoas tiveram que ser resgatadas e 37 ficaram feridas após inalarem fumaça. O Comando Militar do Sudeste disse nesta segunda-feira que foi aberto o processo administrativo para averiguar possíveis irregularidades quanto à situação cadastral do acervo. É brincadeira, né? O apartamento, segundo a polícia, pertence então ao coronel reformado Virgílio Dias, que chegou a ser visto do lado de fora do edifício pelas equipes que atuaram no combate às chamas, mas deixou o local e não foi mais encontrado. Segundo a Secretaria de Segurança, ele é procurado desde o final de semana para dar explicações sobre o caso. As explosões seguidas de incêndio no apartamento fizeram com que ao menos 4 moradores do prédio tivessem que ser resgatados de rapel. O armamento estava armazenado num local considerado inapropriado no apartamento. Ao explodir o elevador, o corredor de uso comum do edifício e as escadas foram atingidas, segundo a polícia. Então é brincadeira. Havia cerca de 3 mil munições, havia também granada, pólvora no local. E daí tu imagina tu ter um vizinho maluco desses, e isso aí se deve a esse absurdo que foram a liberação do liberou geral do governo Jair Bolsonaro. Então eles tinham uma centena de armas também. Não tem qualquer cabimento isso que aconteceu. Tu ter um paiol, né, mantendo 3 mil munições armazenadas, pólvora e uma série de armas restritas. O total de armas existentes, meu querido ouvinte, chegou a cerca de 110. Então tu ter pólvora, 110 armas, 3 mil munições, e está tudo bem regulamentado. Que num primeiro momento o Exército falou, não, ele tá tudo certinho. Como tudo certinho, tu guardar pólvora, granada em casa? Daí como é que ficam esses vizinhos dessas pessoas que não é um lobo solitário, esse coronel aposentado? Então vamos verificar primeiro e como ele comprou todo esse armamento legalizado. Isso foi legalizado na época do presidente Jair Bolsonaro, que liberou geral. E vamos às notinhas das araras desta terça-feira. Bolsonaro depõe a Polícia Federal sobre a suposta importunação à baleia. Essa é boa, né? Eleições. Tribunal Superior Eleitoral analisa regras para o pleito de outubro. Prévia da inflação, sai a taxa de fevereiro. Estados Unidos, Michigan realiza as primárias dos partidos republicanos e democratas. Ninguém tem dúvida
que os candidatos serão Biden e Donald Trump. Passeando em carro elétrico, a montadora chinesa BYD emprestou em 24 de janeiro um carro elétrico de 444 mil à presidência da República, que será usado por um ano. A primeira-dama Janja adorou e tem passeado com o automóvel. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, comemorou nesta segunda-feira a primeira exportação de carnes de aves para a União Europeia, realizada pelo certificado de origem digital. Por ele, as exportações usufruem das cotas tarifárias europeias estabelecidas na Organização Mundial do Comércio. O Brasil já havia implementado junto ao Reino Unido no ano passado e agora ele passa a valer para os 27 países do bloco europeu. E o PT começou a vender ingressos, olha só, o precinho está meio amargo, de R$ 350 a R$ 20 mil para a festa dos seus 44 anos. O evento será no dia 20 de março em Brasília. E resolução do Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou o aumento do auxílio moradia para os procuradores. É sempre uma mamata, é brincadeira. O valor de R$ 4.377 agora poderá chegar a R$ 10 mil. Isso porque a nova regra determina que o benefício é limitado a 25% do valor da remuneração do servidor público. Então, um auxílio moradia, eu pensei que tinha terminado esse auxílio moradia, agora passa de R$ 4.377 para R$ 10 mil. R$ 10 mil você aluga um belíssimo apartamento aqui na capital federal. Você imagina nos seus estados e nos seus municípios R$ 10 mil. E a dívida pública brasileira atinge 6 trilhões e 450 bilhões de reais e a boa notícia, o resultado representa uma redução de 1,08% em relação a dezembro de 2023. Esperamos que desça sempre esse valor, que é um valor gigantesco, né? E levantamento, olha que interessante, da CNDL e do SPC mostra que notificações de ofertas, 48%, publicações no Instagram, 33%, e e-mails de marketing, 32%, são motivos que mais influenciam consumidores a realizar compras por impulso. Vestuário e comida por delivery são itens mais comprados sem qualquer tipo de planejamento. Então essas foram as notinhas das araras. E o franco brasileiro, o nosso especialista na indústria automobilística, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Vamos aí às informações do mundo do automóvel, né? Para deixarmos o ambiente mais tranquilo, já que tivemos um final de semana extremamente intranquilo, novamente um pré-golpe aí no horizonte, né? Porque as falas do Convescote lá da Paulista foram altamente antidemocráticas, golpistas, para dizer o mínimo. Mas tudo bem, esse é um aspecto político complicado do Brasil. Vamos à razão da minha presença aqui no Bichos Tagarelas, que é o mercado automobilístico. Está se realizando em Genebra, eu já falei sobre isso aqui no Bichos Tagarelas, novamente volta ao Salão Internacional do Automóvel de Genebra. Um salão que tem 100 anos, por incrível que pareça, aquela tradição de lances europeus. Ele só deixou de funcionar, esse salão, na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. E o Salão de Genebra sempre teve uma característica de ser um salão neutro. Como a Suíça foi um país neutro na Segunda Guerra,
o Salão de Genebra sempre seguiu esse espírito de neutralidade, quer dizer, a presença das marcas internacionais no Salão de Genebra, marcas europeias, marcas asiáticas, ainda os chineses não eram fortes até o final do Salão de Genebra, quando ele parou, quando ele cessou de existir, foi durante a pandemia, portanto em 2020 já não houve Salão de Genebra, mas o Salão sempre foi equidistante de paixões xenófobas, né? Paixões bem europeias, de cada país ter suas indústrias automobilísticas, o consumidor europeu privilegiando as marcas do seu país, não privilegiando marcas de outro país, assim foi que franceses sempre compraram em 80% carros produzidos na França, alemães que tinham a melhor tecnologia compravam 100% de carros alemães, espanhóis tiveram a sua indústria automobilística muito forte, a SEAT, que era uma subsidiária da Volkswagen, e só compravam SEAT. Nesse contexto, o mercado suíço sempre foi um mercado muito eclético, e é um mercado onde nas ruas mesmo de cidades como Genebra, como Lausanne, como Zurique, a gente via muitas marcas automobilísticas, não somente o que acontece em Paris, onde grande parte que se vê e ainda se vê são carros produzidos pelas montadoras francesas. Mas o Salão de Genebra manteve sempre essa equidistância e que deixava as marcas em pé de igualdade. Isso que era bacana, porque não era privilegiada, por exemplo, uma Renault não tinha um espaço maior que uma Mercedes-Benz não tinha um espaço maior que a Ford não tinha espaço maior que a General Motors, e por aí acontecia o salão. E as montadoras gostavam dessa competição que não privilegiava nenhuma delas. Então, o Salão de Genebra sempre acontecia em março e era um salão que também apresentava no início do ano as novidades para o mercado europeu durante o ano. E até pouco tempo atrás, a Europa ainda tinha uma relação muito forte, a produção europeia, com os mercados mundiais, tirando os Estados Unidos da América, que sempre privilegiou as marcas norte-americanas, a forma norte-americana de fazer automóvel, que nada tinha a ver com a forma europeia, já que automóveis norte-americanos, eles nunca foram bons de curvas naquele país de imensas planícies, onde o carro nem precisava saber fazer curva, tinha que ser um carro confortável para enfrentar as grandes distâncias da magnífica planície norte-americana. Magnífica não no sentido de puxar o saco dos Estados Unidos, magnífica no sentido de amplitude, que realmente é um país enorme, né? Vai do Pacífico ao Atlântico, né? E eu me lembro de algumas viagens que eu fazia nos Estados Unidos da América, lá pela década de 70 e 80, quando ia, por exemplo, de Nova York a Los Angeles, e ia de Boeing 747, né? Então, a viagem durava mais ou menos 7 horas, atravessando a América. O avião era um jumbo que normalmente serve a travessia do Atlântico, né? Mas é que a travessia de costa leste a costa oeste tem praticamente a mesma distância de uma travessia atlântica. Mas esse Salão Internacional do Automóvel de Genebra apresenta, justamente, ele reflete um novo balanceamento mundial na área do automóvel, né? Que pende-se, é o pêndulo para o lado da China. Essa balança está pendendo para o lado da China. E se não havia carro chinês até 2017, foi meu último ano de cobertura em Genebra, eu cobri esse salão como jornalista ininterruptamente de 1990 a 2017, eu simplesmente sempre notei que havia sempre, né, claro, uma prevalência das marcas europeias em qualquer salão da Europa. Quando eu falei em General Motors, tinha uma presença muito marginal, já que a marca General Motors, ela é representada na Europa pela Chevrolet, ela nunca teve nenhuma entrada no mercado europeu, né? Os europeus não compravam os carros da General Motors, era o Camaro, outros carros, né, que vendiam no mercado norte-americano, mas não vendiam na Europa. O que vendia na Europa eram os carros da Opel,
a marca alemã, que teve uma qualidade muito satisfatória, mas que foi negligenciada nos anos 2000, já lá por 2004, 2005, por uma General Motors em decadência e numa fase já pré-falimentar, já nos anos 2000, tendo prejuízos imensos, e a General Motors não cuidou convenientemente, não injetou capital na Opel, que fabricava carros excelentes, que nós tivemos aqui no Brasil vários carros que vieram da Opel, porque a GM do Brasil ela pegava os carros da Opel e adaptava aqui para o mercado brasileiro, desde o Kadett, o Vectra, o Ômega, que teve uma geração somente no Brasil, mas ele teve 4 gerações na Europa. Eu tive a oportunidade de andar nas gerações 3 e 4 no mercado europeu, que eram bem melhores que o Ômega lançado aqui no Brasil. O Calibra, que era um carro esportivo, que também chegou a ser lançado no Brasil. Corsa, né, que veio da Opel também, que fez um grande sucesso aqui no mercado brasileiro. A Opel tinha uma entrada muito grande no mercado europeu nas décadas de 80, 90, anos 2000, na virada do milênio, a Opel continuava. E a Opel continua até hoje. Por incrível que pareça, hoje ela é a Opel Vauxhall e ela está nas mãos do grande grupo Stellantis, que tem 16 marcas. O Stellantis, que tem na base do Stellantis, a base de capital de grana, é da família Agnelli, que são os donos da Fiat, sempre foram. O Gianni Agnelli foi o grande empresário italiano, né, da indústria automobilística. Foi ele que transformou a Fiat numa potência europeia e até numa potência mundial, com fábricas pelo mundo, né? Mas nesse Salão de Genebra, que ressurgiu das cinzas, não existia mais a partir de 2020, agora é a primeira edição depois da pandemia, ele está mostrando uma presença muito forte dos chineses, que não é uma presença em Genebra, é uma presença geral. Os chineses estão dominando o mundo do automóvel lentamente, mas de uma forma avassaladora. Lentamente, porque até para não gerar conflitos nos mercados onde eles entram, né? Porque somente nesse ano de em 2023, eles exportaram já para a Europa em torno de 1 milhão de unidades. Lembrando que toda a Europa do Norte, todos os países nórdicos são países dominados pelas marcas europeias e principalmente por essa que está no Brasil, fazendo sucesso com a hatchback Dolphin. Está lançando até tão grande sucesso desse carrinho, estão lançando um mini Dolphin, menor ainda que o Dolphin, que é um hatchback do tamanho de um Argo, do tamanho de um Onix, não é um carro tão pequeno. E agora estão lançando sim um menor, que é um mini Dolphin, que será lançado agora no dia 18. No dia 28 agora de fevereiro. Quase no encerramento do mês, eles estão lançando em São Paulo esse novo, o BYD, o BYD, um mini Dolphin a um preço de em torno de R$100 mil, o que é um preço moleza aqui para brasileiro, no sentido de carro elétrico. Até um pouco tempo atrás não tinha carro elétrico a menos de 200 no Brasil. A Renault foi ousada, colocou o seu Kwid elétrico a 99 mil, e em seguida vieram os chineses dando uma paulada na Renault, lançando esse mini Dolphin vai sair mais ou menos 98 mil. É uma coisa impressionante, mas eles querem deixar o mini Dolphin como o carro elétrico mais barato do Brasil. Lembrando que essas montadoras têm fábricas aqui no Brasil, né? A BYD comprou a fábrica da Ford, e a outra rival, a Great Wall, aquela que eu falei para vocês, que eu estava testando carros da Great Wall no Autódromo de Interlagos da semana passada, ela também tem fábrica no interior de São Paulo, Iracemápolis. Voltando ao Salão de Genebra, para encerrar nossa conversa aqui no Bichos Tagarelas, esse Salão de Genebra, como eu disse, ele está se direcionado muito a marcas chinesas. Houve, por outro lado, um boicote de certas marcas europeias que talvez não quisessem mostrar seus produtos ao lado dos chineses. A Mercedes-Benz não está lá, a Peugeot não está, a Fiat não está no salão,
Várias marcas não estão no salão. As marcas do Stellantis, a Jeep não está no salão. As marcas do Stellantis desistiram de participar desse salão do automóvel de Genebra. Mas outras marcas, até a Ford está participando, a Geomotos está participando do salão, surpreendentemente. A Honda não foi, Toyota não foi. Enfim, tem marcas que desistiram do salão. As marcas alemãs também não estão. E eu acredito que isso é um pouco de boicote, por incrível que pareça, um salão europeu que voltou com a maior dificuldade, e marcas europeias estão boicotando o salão devido a uma presença muito grande dos chineses, já que hoje existe uma guerra aberta na Europa entre carros importados da China, exportados para a Europa, e carros fabricados pelas montadoras europeias, tendo à frente o grande grupo Volkswagen, que aliás a marca europeia mais eletrificada é a Volkswagen. Mas a Volkswagen também não está no salão de Genebra. Então, o salão ficou na mão mais ou menos de 20 marcas, sendo que dessas 20, no mínimo 10 são chinesas. Então, quase está se fazendo o salão de Xangai lá em Genebra, porque o salão de Xangai foi há pouco tempo atrás lá na China, foi um salão, claro, dominante das marcas chinesas. E agora foi uma pena, é lamentável porque está havendo uma guerra comercial muito forte na Europa entre carros chineses e as montadoras europeias se defendendo como podem dos chineses, querendo também serem competitivas com carros elétricos, mas não conseguem os preços que os chineses conseguem, até porque a China tem um mercado de 28 milhões de unidades, que gera uma economia de escala muito grande e um preço bastante reduzido, o preço final dos veículos elétricos, que ainda é o grande empecilho de disseminação desses carros pelo mundo. No Brasil, o carro elétrico ainda entra muito caro, e agora mais ainda que o governo, junto com a ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, botou aí em cima dos carros elétricos um imposto paulada de 35%. Imposto inútil, protecionista, não vai impedir dos chineses entrarem, e burro, né? Porque colocaram um imposto em cima de montadores que estão trazendo muita grana para o Brasil. Somente a BYD e a Great Wall, as duas unidas aí, já investiram mais de 7 bilhões de reais aqui no Brasil. Mas investiram assim, no estalar de dedos. Salão de Genebra, então, grande novidade aí da semana. Nós estamos encerrando o Bicho Tagarelas, voltamos amanhã. Internacional. E vamos aos destaques da imprensa no mundo. New York Times: Biden diz estar esperançoso de um cessar-fogo em Gaza dentro de uma semana. Vamos conferir essa esperança do presidente Joe Biden. Washington Post: plano de Netanyahu para o dia seguinte da faixa de Gaza é inviável. Wall Street Journal: ilegalidade na faixa de Gaza dificulta ajuda humanitária. La Nación: a Argentina terá novo aumento no preço dos combustíveis esta semana. Le Monde: sob pressão dos agricultores, países da União Europeia estão prontos para flexibilizar regras. Financial Times: Europa é ingênua e deve gastar mais para dissuadir Rússia, diz premier da Dinamarca. E o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que o país só permitirá que os civis retornem à região quando todos os reféns sob custódia do Hamas forem libertados. Os moradores foram orientados por Israel a deixar o local no início da guerra. Então é o norte de Gaza. Então essa população vai para um lado, vai para o outro, e o que estão fazendo é um crime. Até domingo, últimos dados disponíveis, havia o registro de 30 mil palestinos mortos e 1.139 israelenses, segundo Al Jazeera. Informações sobre Gaza são do Hamas e não há meios para verificar esses dados
de maneira independente. De qualquer forma, 12.405 crianças mortas, 8.400 mulheres. Isso, do meu ponto de vista, sim, é genocídio. E o Putin, o conselheiro, ganha todo dia, diz os Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional de Joe Biden, Jack Sullivan, disse que o presidente russo ganha todos os dias em que a Câmara dos Estados Unidos não aprova um novo pacote de ajuda à Ucrânia. O país já enviou 68 bilhões de euros em assistência a Kiev e tem um pacote ali de mais 60 bilhões de reais. E está faltando tudo para a Ucrânia, está faltando munições, está faltando armamento, e a Rússia está avançando, né? Avançando até mais do que ela desejava. E a Hungria foram 188 votos a favor e 6 contra. A Hungria era o último país que analisava a adesão da Suécia à OTAN. Então, a aliança militar que agora conta com 32 nações. A Suécia tem ali, a pressa da Suécia é que ela tem fronteira com a Rússia. E o parlamento húngaro elegeu Tamácsió, que tomará posse em 5 de março. Ele será um novo presidente, então, húngaro. E a rede social da Meta, o Instagram, está desenvolvendo um recurso opcional chamado Mapa de Amigos, que permite ver a localização de usuários em tempo real. A empresa afirma que o recurso é um protótipo e está sendo testado internamente. E o FGTS, essa é uma notinha que tinha que estar nas notinhas das araras, mas está aqui o governo federal, porque chegou agora, neste momento, aqui para o Fábio Marçal. O governo federal lança o FGTS digital. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a plataforma deve facilitar a forma de recolhimento do fundo, utilizando informações do E-Social como base de dados. O ministro Luiz Marinho participa no Ministério do Trabalho e Emprego. E o Instituto de Advogados Brasileiros realiza uma palestra virtual Inteligência Artificial, Olhar do Poder Legislativo, e discute os avanços, né, da inteligência artificial. Esse é um tema que está sendo discutido pelo mundo inteiro. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao nosso Carlos Kaminski, correspondente em Nova York, o nosso franco-brasileiro especialista na indústria automobilística Renato Rossi, ao nosso querido Maurício Viana na edição, e agradecer esse belo cineasta. E também ao nosso Ricardo Weg, o especialista em marketing político. E também agradecer ao nosso ouvinte que a cada dia está aumentando a nossa audiência, e nós precisamos de audiência para manter o programa aqui. Vamos fazer uma festa, daqui a pouco teremos 100 programas, a festa de 100 programas do Bichos Tagarelas. Obrigado pela audiência e obrigado para todos, e até amanhã, quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Ótimo dia para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.